Ah, esses homens sensíveis, a igreja não cresce, o avivamento não vem, é por causa deles, o homem tem que ser macho. Será que é isso mesmo? Será que a sensibilidade é essa grande inimiga? Então fica comigo hoje, porque a gente vai falar de sensibilidade, teologia reformada e Sproul. 3 lições do Sproul sobre como a sensibilidade pode nos ajudar no ambiente cristão. Olá, eu sou Victor Fontana. Esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like. Nós temos vídeos de Bíblia, de teologia todos os dias aqui no canal para que você não perca esse conteúdo. A tua inscrição, a tua ativação de notificações é muito bem-vinda. Ou tudo isso é muito bem-vindo, elas são muito bem-vindas. Você que faz parte do canal aqui há mais tempo, meu outro convite é: torne-se um membro do canal. Por que não tornar-se um membro do canal? Aqui no Clube de Membros você vê aqui as vantagens de quem é membro. Mas eu queria falar sobre esse lance da sensibilidade, porque eu tenho rodado aí algumas igrejas falando a respeito disso. Algumas semanas atrás eu estive em Fortaleza, Caruaru e Recife, falando da sensibilidade não apenas masculina, mas humana, e sobre como isso é teologicamente importante. Falando em Recife, uma ótima maneira de exercitar a sua capacidade de sentir a dor do outro e de sensibilidade é procurar a Igreja A Ponte no Instagram, ou o meu último vídeo sobre a Priscila Alcântara. Ali você sabe como ajudar o pessoal lá em Recife. É um apelo que eu te faço. Eu estive nessas igrejas falando sobre sensibilidade e sobre como a idolatria nos leva a sermos insensíveis. Salmo 115, e eu trato do Salmo 115 e como isso mostra pra gente que a idolatria tira da gente a capacidade de perceber as coisas, interpretar a realidade, enxergar, perceber esse mundo criado como Deus intentou que fosse percebido por meio dos nossos sentidos. Isso é bíblico e é extremamente relevante dentro da teologia protestante, da teologia reformada e da epistemologia típica do conservadorismo teológico e eu diria até mesmo filosófico. Do que você está falando? Estou falando do Thomas Reid. Thomas Reid, filósofo escocês, que nos leva a tentar entender esse mundo por meio do quê? Dos sentidos, que a gente perde se a gente se torna idólatra. Mas eu queria falar não do Thomas Reid, que é uma leitura bem densa e complicada, e não do Salmo 115, pelo menos não hoje. Eu queria falar do Sproul. Esse livro aqui do Sproul, ele tem uma série de recomendações muito boas para você que é reformado ou para você que é um evangélico conservador e às vezes se vê em situações espinhosas com o mundo que nos circunda. Então aqui o Sproul fala sobre como lidar, como amar verdadeiramente uns aos outros, abandonando apatia, preconceito e ódio. Já foi chamado de preconceituoso? Por ser reformado, alguém vai lá e diz que você é racista, preconceituoso, abandone o preconceito. Mas como que abandona esse preconceito? O Sproul, com esse livro aqui, dá uma série de recomendações de como fazê-lo. E eu queria abordar 3 dicas práticas importantes do Sproul, que estão aqui a partir da página 84 do livro. Então, páginas 84, 85 e 86, o Sproul ele dá para a gente 3 práticas importantes para que no meio do conflito a gente seja menos apático, ou seja, insensível, para que a gente deixe o preconceito de lado e para que a gente não se deixe tomar pelo ódio. 3 coisas importantíssimas que o Sproul elenca aqui. Tem muito mais no livro, mas 3 coisas importantíssimas. A primeira de todas aqui, que o Sproul levanta e que eu acho muito importante é: afaste a discussão da questão de quem está certo.
que é uma das coisas que eu trato na minha palestra. Eu não tinha lido o livro ainda antes de preparar essas palestras, em igrejas e tal, mas coincidentemente é uma das coisas que eu trato nas minhas palestras. A gente vive hoje num mundo de idolatria do estar certo, idolatria do ter razão, idolatria do meu próprio ego e da minha opinião. Curiosamente, se o Thomas Reid é o filósofo que fala que a gente depende dos nossos sentidos, o David Hume, que é o arqui-inimigo do Thomas Reid, são ali muito conflituosos entre si, ele percebe uma coisa que é muito verdadeira e de certa forma complementa aquilo que o Thomas Reid diz. Olha, eu encontrando aí algum tipo de síntese entre teses e antíteses. Que hegeliano que eu tô hoje. Logo eu. Mas enfim. O David Hume ele fala um negócio muito interessante, que é o fato dos nossos interesses serem regidos pelas nossas opiniões. Isso pro Hume é muito importante. Pro jeito como o ser humano pensa dentro do pensamento do Hume, isso é de fundamental importância. A maneira como os nossos interesses eles são levados de um lado para o outro a partir de algo que a gente considera mais caro do que os nossos próprios interesses, as nossas opiniões. Isso é retomado depois por um filósofo cristão chamado William Paley, depois você pode ler, se você quiser. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: essas opiniões elas são muito caras no universo individualista da modernidade. E com a hipermodernidade que a gente vive hoje, a gente vive uma hipervalorização da opinião individual. Se você quiser, filosoficamente a gente chama isso de autonomia subjetiva. Vitor, você está complicando tanto um treco que devia ser simples. Tá, simplificando a parada. Eu e você temos um apreço gigantesco pelas opiniões que a gente nutriu ao longo do tempo, a ponto disso se tornar muitas vezes idolatria. E quando se torna idolatria, o que acontece? A exemplo do que diz o salmista lá no Salmo 115, a gente se torna igual ao nosso ídolo, que tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não sente cheiro, tem boca, mas não consegue falar, ou seja, a gente se torna insensível. O mundo é muito cheio de opiniões, e no meio de opiniões muito fortes, a gente se torna insensível e incapaz de perceber o mundo de fato. A gente é tão fixado na nossa própria opinião que as novas informações que chegam e que podem alterar essa opinião, a gente é insensível a elas e não dá bola para elas. E isso se torna extremamente pernicioso e especialmente deletério quando essas novas informações são informações que dizem respeito à dor e sofrimento de outras pessoas. E a gente se torna insensível a essas dores e sofrimentos porque a gente está muito focado na nossa própria opinião. Um exemplo disso, para ficar mais claro. Tem gente que é muito pró-polícia. Nada contra. Meu avô foi policial militar. Defender o policial é algo que me é caro também. O policial ele precisa de condições dignas de trabalho. O policial ele precisa de um salário que faça justiça ao risco que ele corre. O policial às vezes é injustamente acusado porque as pessoas olham o mau exemplo de maus policiais e o bom policial é injustamente acusado. Tudo isso é verdade. Agora, quando eu estou falando em um vídeo sobre tragédia em Recife e o comentário da pessoa é: vou orar, mas pelos policiais que foram mortos injustamente, policiais rodoviários que foram mortos, isso na mesma semana que outros policiais rodoviários federais assassinaram e torturaram um rapaz no porta-malas de um carro, o que está acontecendo ali? Essa pessoa tem uma opinião muito forte a respeito da polícia, tão forte que não faz com que ela perceba, que ela sinta, que ela esteja sensível a uma dor tão grande quanto a dor da família do Genivaldo, que não cometeu nada, nenhum crime para que fosse trancado na porta-malas de uma viatura e sufocado até a morte, pelo menos até que se prove o contrário, né? Em dúbio pro réus, e no Brasil a gente não tem pena de morte, e se tivesse, não seria aplicada
na rua pelo agente de segurança, a pessoa iria a julgamento, uma vez considerada culpada, ela teria a sua pena de morte sentenciada pelo judiciário, e as forças de polícia, elas respondem primariamente ao executivo. Então, a gente não pode ter essa confusão aí. Técnica à parte, você tem um monte de gente soterrada, o meu vídeo é sobre isso, e o cara é tão fechado na opinião dele, que é incapaz de sentir a dor dessas centenas de famílias. Percebe? A opinião, ela tem um poder tão grande, tão grande, tão grande sobre nós, a nossa própria opinião, ela tem um poder tão grande, tão grande, tão grande sobre nós, a ponto de nós nos tornarmos idólatras, e uma vez idólatras, insensíveis. Gostou do vídeo até aqui? Considere a hipótese de comprar o livro. O link para ele está na descrição aqui do vídeo. Então, é uma parceria que eu tenho com a livraria El Shaddai. As editoras me mandam livros também, mas El Shaddai tem mandado para mim os livros que eu peço. Tá? Eu recebo os livros das editoras com muito carinho, mas nem sempre eu os indico, porque às vezes eu recebo livros que eu não indicaria para as pessoas. No caso da minha parceria com a El Shaddai, com a livraria El Shaddai, eles me mandam os livros que eu peço, em troca eu divulgo o link deles aqui na descrição. Então compre pela El Shaddai, tem um cupom para você ter um desconto lá. Então você aplica o cupom FONTANA10, né, Fontana10, tudo em maiúscula. Você tem um desconto para comprar esse e outros livros lá na El Shaddai, então você pode comprar aqui. Mas, voltando no ponto, primeira coisa, se afaste da discussão para saber quem está certo. O Sproul aqui vai na lata. Opinião pode ser um veneninho, cara. Além disso, ele tem duas outras práticas importantes para que a gente seja mais tolerante quando os temas são espinhosos. A segunda delas, reconheça que algumas pessoas gostam de discutir. Você está no meio de uma discussão e faz tempo que a coisa vai, se argumenta, a pessoa parece que não entende e a coisa escala e fica mais beligerante. E existem pessoas que simplesmente querem a discussão. E aí você precisa avaliar se você quer nutrir esse gosto da pessoa pela discussão infindável, ou se você quer bloquear isso. Você fala, não, peraí, uma coisa é a gente discutir para chegar num ponto no final. Outra coisa é discutir só porque a pessoa gosta de confusão. Então, primeiro ponto, tem gente que idolatra ter razão. Posso ser eu, pode ser você, inclusive. Tenta se afastar disso. Segunda coisa, tem gente que não idolatra o estar certo, idolatra a discussão em si, gosta do clima de guerra. Nesse ponto, a gente tem que avaliar muito bem se a gente quer continuar nessa discussão ou não. Provérbios 26, versículos 4 e 5, não está mencionado aqui no livro, mas eu trago a baila aqui. O proverbialista ele vai dizer o seguinte: não discutam com o tolo, para você não ser um tolo também, para você não se tornar como ele. Você pode estar falando com a parede. Versículo seguinte: discuta com o tolo, para que ele não saia pensando que ele está certo. Então, você vai ter que avaliar se discutir com o tolo vale a pena ou não vale. Para isso precisa do quê? De sensibilidade. Para saber se você deve se engajar nessa discussão ou não. Tá? Sensibilidade. É necessário. Terceira coisa que é importante, e aí eu falo para você, gostou da segunda? Deixa o like. Ah, não quero comprar o livro, Vitor. Deixa o like, pô. Você tá até agora no vídeo, deixa o like. Terceira coisa que pode ser importante para você. Aceite o seu chamado cristão para a reconciliação. Você é um pacificador. Você é um reconciliador. Você não vai fomentar mais brigas, você vai conciliar lados. Conciliar lados não depende necessariamente
de ter um vencedor do debate no final. O vencedor é quem sai do debate abraçando o outro. Os vencedores saem do debate com opiniões divergentes, mas se amando. Quando dois cristãos, vencedores, saem do debate dizendo: discordamos, mas maior é a nossa concordância em Cristo Jesus, que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e faz uma obra de santificação na minha vida e na sua vida e de comunidade na vida da igreja. 3 coisas importantes. Idolatria da opinião. Tem gente que simplesmente gosta de discutir. Somos chamados para reconciliação. No Evangelho, reconciliação com Deus, por meio do sacrifício de Cristo e a sua ressurreição ao terceiro dia, e entre os homens, na pacificação, que o próprio Evangelho provoca quando a gente está bem, em paz com Deus. Temos, portanto, paz com Deus por meio de Cristo. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.